Começa agora 70 a mais. Como viver bem a partir dos 70 anos. Alô, amigos do 70 a mais. O nosso convidado desta semana é nada mais, nada menos que o Dr. Wagner Mesquita. Dr. Wagner Mesquita foi o primeiro a ser entrevistado no nosso projeto. É uma honra tê-lo aqui de volta. E ele é psicogerontologista. Vamos saber já já o que vem a ser isso. Mas antes, eu queria pedir a vocês, como sempre, que deem o seu like, se inscrevam no canal e apertem o sininho, para que todos nós possamos crescer. E quero ouvir também a palavra dos nossos parceiros comerciais. Somos movidos pela energia, nos 4 cantos do Amapá. Trabalhamos de forma incansável, sempre em busca da excelência. Somos movidos pela energia. A energia presente em cada obra bem executada, de cada cliente satisfeito. Somos a Eletroservice. Você sabia que o melhor peixe assado de Macapá está logo ali no Pacoval? Fica na Rua Guanabara 922, no JB Assados e Companhia. Tambaqui, pirapitinga, tucunaré, filé de peixe, tudo preparado com muito carinho e higiene. O peixe assado que você leva para casa com preço justo e muita qualidade, só ali, no JB e Companhia. Na Rua Guanabara, 922, no Pacoval. Como eu ia dizendo, o Dr. Wagner Mesquita é psicogerontologista. E o que vem a ser isso? É aquele que estuda a terceira idade como um todo. E ele vai falar conosco hoje sobre a importância da psicogerontologia na saúde mental do idoso, com ênfase na ansiedade. Tenho certeza que vai ser muito bom. Vamos a ele. Como vai, meu mestre, Dr. Wagner Mesquita? É uma honra ter você aqui de novo conosco. Muito obrigado por ter aceitado mais esse convite. Oi, Luiz. Boa noite. A honra também é minha. Estamos aqui para a gente conversar sobre esse novo assunto, já iniciando o ano de 2025, e colaborar, né, com toda a terceira idade, principalmente, nesse grande programa que é o 70 a mais. Muito obrigado. E eu gostaria de saber com o senhor como é que está indo esse grupo da... Como é que é? Prata, né? Como é que é? Geração Prateada. Geração Prateada, foi lindo grupo nome. Que... Maravilhoso o nome, parabéns. Como é que está indo o grupo? O grupo está bem, já tem bastante pessoas, né? Inclusive já tem várias pessoas que já deram like aí nesse programa aí, né? E a tendência é crescer, até porque é difícil você ter como unificar um grupo da terceira idade. E esse nome Geração Prateada é até um nome que foi falado dentro do Congresso de Longevidade lá em São Paulo, do qual eu participo. Eu achei brilhante a ideia do nome. Aí eu resolvi aderir e coloquei no grupo. Pois é, nos nossos grupos de motocicleta que eu andava lá antigamente, a gente dizia que os idosos não tinham cabelos brancos, nós éramos cromados. Éramos cromados. Não, aí, quando você veio com a Geração Prateada, eu me lembrei disso. Eu queria ver com você, para a gente já falar do nosso primeiro tema, né? Do nosso tema de hoje, né? Exatamente. Nosso primeiro tema de hoje, eu vou justamente colocar essa situação da psicogerontologia dentro da saúde mental do idoso, com ênfase na ansiedade. Por que eu escolhi esse tema da ansiedade para a gente começar o nosso trabalho em 2025? Porque a ansiedade na terceira idade, ela foi um fator muito crescente, principalmente durante a pandemia. Tá? Aconteceu que a mídia só falava que a pandemia ia exterminar os idosos. E isso causou um nível estatístico muito grande na questão da ansiedade, né? E não só com relação ao idoso, mas com a família, principalmente com filhos, né? Eu tive situações de colegas que perderam
perderam os filhos, né? Devido a grande grau de ansiedade que, na verdade, a mídia enfatizava que era para atingir os idosos. Na verdade, a pandemia não era só isso. Mas prejudicou muito, né? Inclusive, houve muita solidão, muita falta do que fazer, muita descrença, né? Principalmente entre os idosos, que você não podia fazer mais nada, você não podia sair, não podia ir na porta de casa. Realmente era uma solidão terrível, né? Inclusive, isso aí também vai ser um tópico do nosso próximo assunto, como eu estava falando, por quê? A ansiedade em si, ela veio paralelo com a pandemia junto com a depressão. Então, você tinha dois parâmetros, né, que a pandemia estava causando aos idosos. Era a ansiedade e, paralelo a isso, a depressão, que futuramente será um dos nossos próximos temas de discussão aí no programa 70 Mais. Então, doutor Wagner, começando a nossa palestra de hoje, o nosso papo de hoje, eu queria começar fazendo uma pergunta ao senhor. Seria essa: o que é ansiedade? Bom, a ansiedade, na verdade, o que acontece? A ansiedade, ela é uma reação natural diante de uma situação angustiante ou temida. Né? O que acontece com isso? Acontece que o idoso ele pode ter um princípio de ansiedade, sendo uma reação natural, diante de uma situação angustiante e até temida. Tá? Isso, em doses normais, ela ajuda a manter o foco. Por exemplo, se você está numa véspera de uma prova, né, ou, de repente, de um evento que vai acontecer, isso, a ansiedade, ela nos impulsiona. Né? Como quando precisamos realizar alguma coisa importante, ela aparece, é como se fosse o farol de um carro acendendo. Né? Preciso acender aquilo ali porque ela faz parte de nos querer ter o controle sobre situações, para isso que planejamos, nos informamos e empregamos esses esforços para isso. Entendi. Mas, veja bem, a ansiedade é uma reação natural diante de uma situação angustiante ou temida. Isso se confunde com o medo também, não? Exatamente. Há situações que a ansiedade ela pode causar medo, né? Ela pode causar pânico, mas, na verdade, isso também pode ser uma defesa. Né? Porque, por exemplo, numa situação que você sente que está acontecendo alguma coisa, ou está prevendo que vai ser assaltado, a ansiedade ela vai acontecer, o medo paralelo vai acontecer, mas também você tem como agilizar a sua defesa. Como eu vou reagir? O que eu vou fazer? Entendeu? Então, a ansiedade, na verdade, ela tem o seu lado positivo e tem o seu lado negativo, que a gente vai conversar durante a palestra. Mas essa ansiedade, ela pode gerar fantasmas na cabeça da gente, né? Criar situações, a gente vê coisas que realmente não existem, e isso suscitar medo, pânico, né? Uma série de coisas, concorda? Exatamente. É o que eu vou falar no próximo slide, que você vai passar aí. Quando a ansiedade ela é um transtorno. Ansiedade como transtorno. O que vem a ser isso, doutor? Bom, Luiz, falar sobre ansiedade como transtorno, né? O que acontece? Algumas pessoas ela têm necessidade de domínio exacerbada, né? O que pode configurar um transtorno de ansiedade. Tá? É o que eu estava falando naquela questão do assalto, por exemplo. Tá? Aí você sofre aquele assalto, tá? Você, toda vez que tiver uma situação semelhante, você vai se achar que, oxa, você é assaltado de novo, isso vai acontecer de novo. Aí isso aí faz com que os ansiosos não tenham mais uma fase de relaxamento, após fazer o que estava no seu alcance para direcionar acontecimentos. Tá? Isso é viver em constante tensão, o que desencadeia inúmeros problemas. Inclusive, um deles é a compulsão, que é o que a gente vai explicar como é que a compulsão ela surge junto com a ansiedade. Pois é, e como é que a gente pode ir domando isso? Por exemplo, a próxima questão que a gente vai falar sobre a ansiedade e compulsão é que uma coisa vai levar a outra. Tá? A compulsão ela se caracteriza pelo descontrole. Por exemplo,
Às vezes uma coisa simples, né? Você é diabético, por exemplo, aí está numa festa, você tem aquela compulsão de comer um docinho, tá? Você sabe que não pode comer aquele docinho, mas isso aí, ele vai se tornando um transtorno que às vezes não tem limite. Aí você vai comer 1, 2, 3, 4, né? E acaba complicando a sua diabetes. Em muitos casos, a compulsão ela se associa à ansiedade. Por que isso acontece? O ansioso, naturalmente, ele vai tentar aliviar essa tensão. Ele vai buscar algum prazer, no caso do docinho, ou ele vai buscar um conforto. Isso é através de comida. Tem outras pessoas que usam as compras exageradas, tá? Jogos, sexo, né? Corrida de cavalo, né? Que tem algumas pessoas aí que são amantes, que eu conheço. O jogo em geral, né? O jogo de carteado e tudo. Exatamente. Então, o que acontece? Às vezes, aí já extrapola, por exemplo, o uso de substâncias ou em atividade específica. Tá? O grande problema, quando isso ocorre de forma repetitiva, ela se torna um hábito. Na tentativa de resolver um distúrbio, são gerados outros maiores distúrbios, né? E apesar de proporcionar o alívio que se buscava nesse novo hábito, traz muitos prejuízos que fazem o indivíduo sentir-se frustrado, às vezes ele se torna infeliz, ele acaba ansioso para controlar esse comportamento. Entendeu? O cara que é diabético, aí ele sabe que não pode comer aquilo ali, uma hora a ficha cai, aí ele, não posso comer isso, aí ele vai começar a entrar de um lado de frustração, de infelicidade, entendeu? E, novamente, ocorre a conduta. Que é essa conduta que é para aliviar a tensão? Então, esse jogo de compulsão, ansiedade, acaba virando um círculo vicioso, entendeu? E isso vai causar consequências, que é o que a gente vai ver no próximo slide. Quais as consequências da ansiedade? Bom, essas consequências da ansiedade, o que acontece? Quando não é tratada, a ansiedade ela pode gerar outros distúrbios. Por exemplo, transtorno obsessivo compulsivo, TOC, né? Síndrome de pânico e fobias. Tá? Alguém, por exemplo, que abusa de álcool ou de drogas, logo percebe que algo não está bem. Entendeu? Porém, outros comportamentos podem ser aparentemente inofensivos, podem ser abraçados com entusiasmo e muitas vezes a pessoa demora a perceber que há algo errado acontecendo com ela. Tá? Nesse grupo estão as pessoas, por exemplo, pessoas que têm mania de limpeza, a que exageram em atividades físicas, ou os orquiolóquins, são pessoas viciadas em trabalho, entendeu? Porém, tanto cedo quanto tarde, o aspecto nocivo dessa compulsão e os danos da vida da pessoa vão se tornando evidentes. Eu sou compulsivo. E agora? O que eu faço? Bom, a questão da compulsividade não é uma questão de desespero, tá? O primeiro passo é você saber identificar essa ansiedade. Qual é a origem dela e como ela está afetando a sua vida em diversos aspectos. Reconheça também o seu comportamento, que pode ser uma compulsão que está tirando o seu foco da realidade. Tá? Aí você tem várias formas de identificar isso. Tá? Eu vou falar aqui algumas, né? Mas existem outras. Então, a primeira coisa, questione-se. Tá? Diante de um ato compulsivo, você se pergunta o que eu estou buscando com esse comportamento. Ele vai suprir o que de fato está me faltando? Essa é a primeira sugestão. Você se auto-questionar é muito importante nessa situação da ansiedade. Tá? O segundo passo é encarar. Como é que você vai fazer isso? Não ignore a realidade. Tá? Esse é um dos grandes erros do ansioso. Se a origem da tua ansiedade for algo que você pode controlar, trabalhe em prol de uma solução definitiva. Bom, você pode se encarar e se entender. Tá? Terceiro item é busque ajuda. De que forma que a gente pode buscar ajuda?
Na vida, alguns problemas se resolvem sozinhos. Outros, nós temos soluções com algum esforço. Porém, existem aqueles que demandam de uma assistência especializada. Por exemplo, um psicólogo, né? No caso, uma terceira idade, um psicogerontólogo, tá? Uma terapia cognitiva comportamental, que a gente vai falar mais na frente. Tá? E o último item, que é o mais importante, é ter fé. Por que ter fé? Né? Deus te criou com a capacidade de dominar os seus impulsos. Então, acredite no seu potencial e, sobretudo, conte com a força que vem de Deus para enfrentar os seus próprios desafios. Então, você, com a questão da sua espiritualidade, independente de qualquer que seja a religião, você tem que ter fé. Se você não tiver fé para enfrentar os seus desafios, você não consegue controlar a sua compulsão e nem a sua ansiedade. Acompanhando esse raciocínio, vamos a mais uma explicação que eu queria do senhor. Como controlar a ansiedade? Bom, Luiz, como o nosso foco aqui é a psicogerontologia voltada para idoso, não quer dizer especificamente que todas as situações que eu estou colocando seja voltada para idoso, tá? Isso também é extensivo para outras faixas etárias. Mas, especificamente, para ajudar idosos a controlar a ansiedade, é possível realizar dinâmicas, por exemplo, dinâmicas que envolvem atividade de relaxamento, música. Eu coloco muito lá no grupo da Geração Prateada, um aplicativo interessante que é o Star Maker, que você tem a musicoterapia. A musicoterapia ela é muito importante, é um aplicativo tipo um karaokê, mas você tem uma diversidade de música lá que você mesmo grava, você mesmo tem um estúdio, você produz, né, a sua produção musical. Aí você pode dividir sala com outras pessoas de diversas faces do mundo, entendeu? É interessante, você pode fazer dueto, cantar. A musicoterapia para controle de ansiedade, ela é muito importante. Claro, além disso, vários colegas aqui da educação física também já falaram isso. Exercícios físicos, praticar jogos, né? Jogos, como você colocou, carteado, jogo de dama, né? Além disso, também tem técnicas de relaxamento, meditação, yoga de baixo impacto, tai chuan, a respiração guiada, que a gente vai explicar algumas coisas aqui no decorrer da entrevista. Música, sessões de musicoterapia, como eu já citei, ouvir boas músicas, tá? Praticar exercício físico. É importante caminhada. Eu não posso correr mais. Não tem problema. Vai fazer caminhada, procura um local adequado, praticar natação, né? Yoga, jogos de carta, como é importante, que eu já citei lá em cima. Quer ver um jogo que não se usa mais? Antigamente, a gente passava nas praças, via os idosos jogando dominó, né? O dominó é importante. Caça-palavras, jogo de erro, tá? Então, essas atividades terapêuticas para idosos são muito importantes, porque, além disso tudo, ela ativa e estimula o cérebro. Elas também podem ajudar a melhorar a saúde mental, a emoção, e aproximar, através desses jogos, você se relaciona com a própria família e até com outros amigos. Isso é fundamental, tá? A interação social de forma que você possa controlar a sua ansiedade através de todos esses métodos aí é muito importante. Perfeito. Quer dizer que, na realidade, o idoso não pode ficar parado, né? Com certeza, tá? A prática de exercícios físicos é importante. Até às vezes dentro de casa, tem vários exercícios. Se você entrar na internet hoje em dia, tem vários exercícios ensinados, até você praticando dentro de casa com uma simples cadeira, né? Você pode fazer isso. No decorrer do ano, eu vou entrar nessa área também, de mostrar o quanto a questão do exercício físico, a alimentação, elas são fundamentais para a terceira idade adquirir uma longevidade de vida. A partir de todos esses procedimentos, né, existe alguma forma de relaxamento para que a gente se sinta mais relaxado? Sim, Luiz, existe, né? Inclusive, eu
eu coloquei um nesses slides aí, com relação a uma forma de relaxamento, e vou citar outros, tá? Então, a partir de agora, a gente vai conversar sobre a prática de controle da ansiedade, tá? Eu vou falar algumas situações, eu vou voltar a falar de algumas consequências, vai ser tipo um resumo de tudo isso que a gente conversou até agora, tá? Então, o primeiro passo, próximo slide, eu vou falar do relaxamento guiado, tá? O que é o relaxamento guiado? Os colegas que estiverem assistindo, né, podem dar um like lá, depois até copiar isso aí numa folha de ofício, que é muito importante essa técnica de relaxamento guiado, tá? Essa técnica, ela se baseia, por exemplo, numa frase típica, né? Uma vez que você saiba como relaxar pela primeira vez, a vida começará a acontecer. Então, toda vez que você estiver ansioso, você citar essa frase, ela é muito importante. Por quê? A técnica de relaxamento, ela pode desfazer tensões físicas, mentais e emocionais, devido às atividades e situações diárias que adquirimos tensão de diversas formas. Essas tensões, ela pode afetar o corpo, gerando doenças. Para isso, o relaxamento é indicado contribuindo para a diminuição da ansiedade, fortalecimento do autocontrole, indicando o que é o auxílio na percepção corporal e também melhora o seu estado genético, energético do seu organismo. Qual é o objetivo dessa técnica? Trabalhar a respiração, exercitar a concentração e fazer o controle da ansiedade. Como a gente pode realizar isso? Seria o próximo slide aí. Para fazer um exercício de relaxamento, é fundamental você procurar um lugar tranquilo, tá? Esse lugar tranquilo é que tenha menos barulhos externos, realizá-lo sentado de forma confortável. Se for rápido, pode fazer até em pé. Inicie sempre pedindo que você automaticamente, se fizer isso pessoalmente, feche os seus olhos um pouco, permaneça em silêncio e leve a atenção à sua respiração. Utilizando sempre uma voz suave, de forma delicada, peça que cada um, no seu tempo de respiratório, realize 3 respirações profundas. De que forma? Inspirando e expirando. Tá? Inclusive, tem no YouTube, se vocês pesquisarem, tem várias técnicas disso. Inclusive, uma interessante que é um peixinho. Ele faz uma inspiração e ele expira. Então, você pega o gás, o oxigênio, e expira suavemente pela boca o gás carbônico. Em seguida, faça uma condução que leve a se sentir mais relaxado, felizes, confiantes ou superados. De que forma? Você pode movimentar suas mãos, você pode movimentar os dedos dos pés. Tá? Também pode ser utilizado uma música instrumental, tranquila no fundo. Essas músicas podem facilmente serem baixadas na internet ou em aplicativo de música. Outra forma também é ler uma poesia ou uma letra de uma música. Aqui eu dei 2 sugestões. Pensar em Coisas Lindas, música do Oswaldo Montenegro, que você acha tranquilamente no YouTube. Pode também contar uma parábola, né? É interessante a questão das parábolas. Você pode ler um conto motivador, é muito bom você ler contos motivadores. Tá? Também pode colocar uma música com mensagem que queira alcançar, por exemplo, né? A oração de São Francisco, né? Os católicos, por exemplo, gostam muito. E uma outra música do Oswaldo Montenegro. Parece que o Oswaldo Montenegro, quando ele constituía essas músicas, interessante, né? Parece que ele tinha uma percepção da questão da ansiedade, né? Pô, a musicalista, se você acompanhar ela é perfeita para essa situação, quem sofre com ansiedade, né? Então, no final de cada relaxamento guiado, peça novamente para que ou você respire profundamente, com mais 3 vezes em seguida, e abra os seus olhos suavemente. Tá? Essa técnica, eu estou explicando, ela pode ser feita tanto em grupo ou você individualmente, em qualquer lugar da sua casa. Bom, doutor, já que o senhor falou sobre os sintomas físicos, me fala um pouco sobre os sintomas psicológicos.
Bom, Luiz, os sintomas psicológicos que a ansiedade ela costuma causar são esses aí que vocês estão vendo aí na tela, né? Agitação e balanço de pernas e dos braços. Isso aí, quando um paciente entra no consultório, né, a gente observa, é muito comum as pessoas que já têm sintomas psicológicos da ansiedade, ela, de alguma forma, ela se agitar, ou ela balança as pernas, ou ela balança os braços. Isso acontece até naturalmente. Às vezes a pessoa nem sabe que está fazendo aquilo ali. Tá? O famoso nervosismo, né? A dificuldade de concentração. A dificuldade de concentração, então, ela é praticamente um mal muito grande, né? Para tudo, até para você fazer uma prova, até para você se concentrar para alguma coisa, um jogo, alguma coisa desse sentido, né? A preocupação, um medo constante, aquela situação que eu coloquei lá atrás, no início, sobre o assalto. Então, a partir dali, você começa a ter um medo constante, você tem a sensação de que algo ruim vai acontecer, o descontrole sobre os próprios pensamentos, tá? E a preocupação exagerada em relação à realidade do que está acontecendo. Entendeu? A televisão é um problema muito sério, porque os programas de reportagem, né, mostram aquela realidade, você absorve aquilo ali no seu dia a dia, tá? Isso tudo vai complicando o grau de ansiedade que está tomando conta de você. Quais são os cuidados que devemos ter com a saúde dos idosos? Bom, eu vou citar aí a partir dos próximos slides quais são os principais cuidados com a saúde mental dos idosos. Evite ficar concentrado única e exclusivamente nas notícias relacionadas ao coronavírus, tá? Por que eu fiz questão de colocar esse slide de novo, citando a questão do coronavírus e da pandemia? Porque já está rolando na mídia, tá, uma nova pandemia. Não há necessidade de você ficar concentrado nessas notícias relacionadas. Tem que ter, sim, precaução, manter a sua vacina em dia, tá? E evitar notícias que estejam envolvendo a questão da pandemia, um novo retorno. Tá? Sabe aquela música que fala, deixa acontecer naturalmente, né? Não precisa se associar à questão da mídia, porque isso acaba ocasionando um grau de ansiedade. Ao invés disso, procura assistir filmes, né? Bons filmes, ou ler livros, né? Isso é interessante. Vamos para o próximo. Bom, eu coloquei esse aí, mantenha-se ativo. Por que manter-se ativo? Tá? Prepare suas receitas na cozinha. Tá? Arrisque novos pratos. Tá? Ah, mas eu não sei fazer nada, né? Aí estou relacionando aos idosos do sexo masculino. Tenta fazer, pede a companheira para ajudar em alguma coisa, explicar como é que se faz, né? Nem que seja um miojo lá, né? Fazer um miojo, tá? Manter-se ativo, fazer alguma coisa, ou na cozinha, ou no quintal, né? Fazer exercício dentro de casa de acordo com as possibilidades e limitações físicas, tá? Evite ficar sentado ou deitado o dia todo, porque, né, quanto mais você fica ocioso, sedentário, aí o teu grau de ansiedade ele tende a aumentar. Bom, o próximo slide ele é muito importante, principalmente para a nossa turma aí da geração prateada. Tire alguns minutos do dia para tomar sol, tá? É muito importante. Se na casa tiver um quintal, ou uma varanda, ou um terraço aberto, aproveite para absorver vitamina D e tenta relaxar. Tá? Claro, você não vai ficar exposto ao sol na hora errada. Tá? Existem horários indicados, por exemplo, antes das 10 horas ou depois das 16 horas. Tá? A vitamina D ela é muito importante para o controle do grau de ansiedade. Esse aí é uma coisa que está acontecendo, né, no dia a dia. Tá? Em parte é positivo, em parte é negativo. Né?
usar todos os serviços de entrega a domicílio, né? Use tudo isso. Às vezes não há necessidade, por exemplo, de você hoje ir todos os dias ao supermercado. Vai espontaneamente, né? Companheiro aí, eu sei que gosta de ir né, lá o... Como é que se chama aí no Amapá? Aonde? Como é que é aí no Amapá? Como o senhor vai lá fazer suas comprinhas? A padaria, comprar o pão? Minibox. Hã? Aqui chama-se minibox. Exatamente, né? Então, para não contradizer a questão do sedentarismo, mas de vez em quando utilizar esse serviço de entrega a domicílio é uma coisa legal, entendeu? Mas isso não aumenta a letargia, não? Não é usar sempre, é o que eu estava colocando para o senhor. Você, dependendo da necessidade, fazer uso é bom, entendeu? Agora, não usar constantemente. Dentro da tua possibilidade de se deslocar, até para fazer uma caminhada, é ótimo, entendeu? Bom, esse aí também é muito importante, né? Manter a sua espiritualidade ativa. Claro que, independente da sua crença, né? Cada um tem as suas crenças, a espiritualidade ela contribui para um envelhecimento saudável, tá? Então, é importante que você medite, ore ou reze, tá? Essa questão do envelhecimento saudável, tá? Ela é muito importante. Como eu citei lá, na forma de terapia, aparece aí de novo a meditação, né? Ou uma oração ou uma reza, cada um com a sua crença. Eu acho que a religião ela também aproxima as pessoas, né? Você também tem grupos de religião que podem te aproximar aos outros também, né? Dentro da própria religião, esses grupos são importantes porque, além de você ter a questão da interação social, né? Por exemplo, aquela terapia que eu expliquei lá atrás, falando sobre grupos, né? Você pode tentar fazer isso em grupo, né? Então, a forma de interação social ela é muito importante. Aqui no Rio de Janeiro, eu até coloquei lá no grupo da Geração Prateada, eu achei uma ideia brilhante, foi feita no shopping da Sulacap. Toda quarta-feira tem uma apresentação na praça de alimentação, é um espaço aberto para a terceira idade, né? Inclusive, eu estou falando com as pessoas que estão participando novas no grupo, se tiver oportunidade de ir à quarta-feira, lá é um espaço aberto, na praça de alimentação, 0800, você não paga nada, tá? Mas você tem lá o horário de funcionamento do shopping para você chegar lá, cantar, ouvir música, conversar com outras pessoas. E o interessante que eu achei ali, as poucas vezes que eu participei, que eu fui lá ver, eu achei legal porque o que acontece? Os grupos já estão se formando, já existem camisas especializadas, entendeu? E eles interagem ali, independente são de times, crença, né? de nada. Viraram times, né? Exato. São times que disputam, né? Isso, exatamente, entendeu? Eu achei interessante, até falei, poxa, se todos os shoppings fizessem isso, né? Até para poder facilitar determinados idosos daquela área, seria interessante, entendeu? E é um espaço aberto para eles. Seria muito válido. Quando eles cantam karaokê, esse tipo de karaokê, sabe? Tem karaokê, tem dança de salão, entendeu? Aí tem aqueles professores que também estão lá para poder fazer a sua propaganda, né? Aí acaba pegando lá um idoso ou uma idosa para dançar e depois ensina um ou outro. É muito legal, eu achei muito interessante esse projeto criado no Shopping Sulacap aqui no Rio de Janeiro. Exatamente o que a gente acabou de falar no slide anterior, né? Esse exemplo que eu citei do Shopping Sulacap, ele é muito importante, entendeu? Cultive cautela, paciência e sabedoria, tá? Todos devem fazer a sua parte. Eu coloquei a questão do distanciamento porque isso estava associado na época da pandemia, tá? Mas esse distanciamento ele já não existe mais, tá? Esqueçam essa questão de que a mídia vai levantar sobre isso. Mais uma vez, eu enfatizo a questão da mídia, tá? Então, por isso, cultiva isso com cautela, com paciência e sabedoria, tá?
quanto mais você tiver a flexibilidade de fazer um isolamento social moderado, mas, ao mesmo tempo, não deixar de fazer, dentro do seu círculo de amizade, isso é muito importante para se ter um autocontrole da ansiedade. Tá? A ansiedade, ela não pode ser encarada como uma doença, ela existe, ela é, como eu citei lá no início, ela pode ser uma defesa. O problema é como nós vamos educá-la. Tá? A gente tem que saber o que é positivo na ansiedade e o que é negativo, mas não pode transformar isso num transtorno. Tá? No próximos programas, a gente vai falar sobre a ansiedade e a depressão, como é que uma coisa se relaciona com a outra. Tá? E isso é fundamental. Então, você que é da terceira idade, entenda que a socialização, a interação social, ela é fundamental, ou dentro da sua família, ou dentro da relação de amigos, tá? Ou dentro do próprio trabalho, aqueles que ainda estão trabalhando, exercendo alguma profissão. São Paulo, por exemplo, eu acho interessante que não se fala lá em aposentadoria. Tá? A palavra aposentadoria lá, você até fala, não, aqui não existe, você tem uma forma de trabalhar. O senhor é o maior exemplo aí. O senhor está com 70 anos, ou mais, 74, está aí, exercendo a sua profissão dentro da sua casa, interagindo. Quantas pessoas esse programa o senhor já não conheceu? Né? E isso é interação social. Isso, de alguma forma, eu sei que quanto é difícil fazer um programa desse, causa ansiedade? Causa. Mas eu tenho certeza que a cada programa que o senhor termina, poxa, só tem aquela sensação de relaxamento, né? De um prazer cumprido, e isso é fundamental. Você, melhor do que ninguém, pode citar esse testemunho aí. Eu me sinto muito bem fazendo isso, até porque eu tenho muita pergunta para fazer, né? E fazendo esse programa, eu me sinto muito bem, porque eu estou tentando espalhar o bem viver para quem tem mais de 70 anos. Eu acho que é o meu legado, eu acho que eu estou aqui para isso. O meu trabalho tem que ser frutífero, ele tem que distribuir alguma coisa. Eu não trabalho para mim, eu trabalho para quem precisa de mim. Eu acho que é importante. Não acha? É fundamental. Eu, quando fiz o meu estágio na colônia Juliano Moreira, dentro da área que eu estou me formando, que é a questão da psicologia, eu procurei aplicar, né, dentro da psicologia humanista, Carl Roger. Carl Roger, ele cita muito isso, a ACP, que é a atenção centrada na pessoa. Entendeu? E eu, lá dentro da colônia, graças a Deus, eu conheci oficinas com pessoas com problemas de saúde mental, mas que existia ali um projeto, né, de atividade. Ninguém ficava ali só à mercê de tomar medicamento, nem nada. Existiam oficinas terapêuticas, né? Isso era importante, você passar o dia todo ali, mas exercendo alguma atividade. Aí eu comecei a ver o quanto é importante esse não sedentarismo, né? Que não é só físico, também é mental. E quando você trabalha o teu físico, o teu mental, ele começa a funcionar, a cognição é outra, né? A atividades que você executa. Eu via a alegria de cada pessoa quando você chegava e falava assim, pô, tá bonito, que artesanato legal, que bordado interessante, né? Isso é fundamental, né? Então, isso a pessoa sai dali, de alguma forma, vai para a casa dela, ela consegue dormir melhor, diminui o grau de ansiedade, entendeu? Você plantar, como eu via lá a horta, passar o dia na parte da manhã, chegava às 8 horas da manhã, já estava a gente com a enxada na mão, fazendo plantações, né, plantando lá na horta. Pô, é interessante, entendeu? Isso é muito interessante. Tá? Eu vi lá no Instituto de Gerontologia, em São Paulo, por exemplo, oficinas de música com corais, né? Idosos tendo Alzheimer, Parkinson, demência, cantando 7 músicas. Foi uma das apresentações que eu assisti no Congresso de Longevidade, tá? Se eu não me engano, em 2023.
A partir dali que eu conheci, porque a maestra que estava ministrando o coral, ela era uma psicogerontóloga. Aí eu achei, pô, é isso que Deus quer para mim. Eu acho que isso aqui é minha praia. Então é essa especialidade que eu vou abraçar dentro da psicologia e estou aí para poder colaborar de alguma forma com essa geração prateada. Não vamos falar em terceira idade, não vamos falar mais em idosos. Tá bom? Aí eu deixo aí no próximo slide o meu Instagram, para quem quiser acompanhar. Tá? Eu creio que a partir de março eu devo estar publicando alguns artigos. Tá? Vou pedir também ao Luiz para colocar depois para mim o grupo da Geração Prateada, que é um grupo interessante, um link, tá? Para a gente poder trocar informações. E dentro aí do chat, tá? Dê o seu like, inscreva-se no canal, que é muito importante a gente ter um canal desse, da terceira idade, para a gente saber orientações. Eu mesmo já tive diversos aprendizados aqui, né? Tanto na área física, como a palestra de nutrições foram muito bem feitas, né? Pela Carla Dias, pela Mônica Furtado, a questão de exercícios, né? Pela Laudiene, pela uma colega daqui do Rio de Janeiro, de Mesquita. Então, esse canal, para você que está entrando agora no grupo da Geração Prateada, é muito importante para você acompanhar. Tá? Teve um colega nosso aí que você colocou, achei interessante, da delegacia de idosos, né? O cara passou para mim um conhecimento de leis que eu desconhecia como terceira idade, né? Por exemplo, de ser um estudante com a idade que eu tenho, né, na época, 64 anos para 65, um direito a ter desconto de passagens aéreas, né? E outros direitos que ele me passou. Então, é muito importante a gente manter esse canal vivo, tá? Agradeço aí a direção do Luiz por ter criado isso. Agradeço o convite de ter sido o primeiro entrevistado, que foi através até do seu genro, né? O Silvio, que me fez o convite para... Aí eu passei a conhecê-lo. Então, gente, dê o seu like, tá? Inscreva-se no canal e acompanhe. A matéria da semana passada achei muito interessante, que o próprio sistema de saúde não fala. Um mastologista falar sobre câncer nas senhoras de terceira idade, isso é inédito. Né? É igual você fala, eu vou falar até numa próxima programa, sobre câncer de mama em homens. Eu dou palestra em diversos locais, você coloca aí que 60% desconhecem câncer de mama masculino. E é uma realidade. Segundo tá o mastologista, em cada 10 mulheres, um homem tem câncer de mama. É isso. Mas é verdade. É verdade. Entendeu? Felizmente é verdade. Não é tão grande quanto... Não é tão devastador quanto é o câncer de mama na mulher. Mas existe realmente. Existe e não está só direcionado à terceira idade, não, tá? Não está direcionado somente à terceira idade. Eu já tive casos de colegas que foram falar sobre com filhos até na faixa etária de 38 e tudo, tá? Porque eu acho que essa semana saiu uma matéria na televisão falando sobre o uso indevido de hormônios, né? Um destilato de testosterona nas faixas etárias, principalmente os frequentadores de academia. Isso aí é um dos fatores que causa câncer de mama em muitos jovens. Doutor Wagner, muito obrigado por mais essa aula que você deu para nós, mais esse monte de conhecimento que você passou para a gente. É uma honra, como sempre, ter você aqui. Muito obrigado por tudo. A câmera está aberta para o que você quiser falar. Fique à vontade e espero que você volte mais vezes e mais a miúde, né? Você demorou muito para fazer a segunda apresentação, mas, com certeza, nós vamos falar sobre outros assuntos. A câmera é sua, por favor. Eu quero agradecer a todos aí que acompanharam, mais uma vez ao Luiz, o convite, e dizer que eu estou pronto aí para colaborar.
Mas, como eu falei, é muito importante dar o seu like, inscrever-se no canal, tá? E aqueles que puderem me acompanhar no Instagram, né? E quiser participar do grupo de Geração Prateada, estarei aberto aí o chat para responder a qualquer pergunta com relação a isso e dizer, né, ao meu diretor Luiz aí que agora a minha frequência vai ser mais assídua de entrevista, porque acabou o curso, agora eu só tenho as pós-graduações para fazer, vou ter mais tempo, torcer para a minha aposentadoria do Ministério da Saúde sair, que está difícil, né? Que aí eu vou me dedicar inteiramente a essa questão da psicologia, em especial a psicogerontologia, e vai ter muitos assuntos aí. Eu acho que, na sequência, é interessante o próximo programa nós falarmos sobre a depressão, que é um paralelo à ansiedade, né? E tem uma matéria que eu acho que vai ser muito interessante para a terceira idade, que eu vou falar sobre a sexualidade no envelhecimento, que é um dos grandes tabus que falam que idoso não tem mais vida sexual. Isso aí, falar também sobre a questão da reposição hormonal, da importância que é. Então, vocês se preparem, que tem muita coisa boa aí pela frente. E, se Deus quiser, esse programa já está, né, cada vez mais com a colaboração de cada um de vocês, para a gente manter isso, que é muito importante, um canal aberto, voltado para a terceira idade. Dr. Wagner, muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima. Mais uma vez, Dr. Wagner, é uma honra e um prazer ter estado com você aqui, conversando conosco. E agora eu queria deixar para vocês um vídeo muito bonito que fala sobre a nossa idade. Vamos assistir. Que você seja alegre, mesmo quando vier a chorar. Que você seja sempre jovem, mesmo quando o tempo passar. Que você tenha sempre esperança, mesmo quando o sol não nascer. Que você ame os seus amigos, mesmo quando sofrer. Que você jamais deixe de sonhar, mesmo quando vier a fracassar. Que você não desista de caminhar, mesmo quando errar. Ser feliz não é ter uma vida perfeita, é usar os erros para ser sábio e aprender a caminhar. Ser feliz é agradecer a Deus pela vida. Ser feliz é ouvir sua voz dizendo: nunca desista. Que você tenha esperança, mesmo quando o sol não nascer. Que você ame os seus amigos, mesmo quando sofrer. Que você jamais deixe de sonhar, mesmo quando vier a fracassar. Que você não desista de caminhar, mesmo quando errar. Ser feliz não é ter uma vida perfeita, é usar os erros para ser sábio e aprender a caminhar. Ser feliz é agradecer a Deus pela vida. Ser feliz é ouvir sua voz dizendo: nunca desista. Ser feliz não é ter
Depois de um vídeo desse, não temos mais o que dizer. Até semana que vem, se Deus quiser. 70 mais. Como viver bem a partir dos 70 anos. Até a próxima.